Em 23 anos trabalhando como enfermeira em hospital público, já vi de tudo um pouco. Já presenciei nascimentos milagrosos, mortes inexplicáveis e até mesmo pessoas que acordaram do coma quando ninguém mais tinha esperança. Mas nada, absolutamente nada se compara com o que aconteceu naquela noite de plantão. Essa história mudou completamente minha forma de ver o mundo. E até hoje, quando conto para alguém, sinto aquele arrepio subindo pela espinha. Tudo aconteceu quando estava cuidando do seu João, um senhor muito especial que já estava internado há quase um mês. Ele tinha um jeito manso de falar e, mesmo muito doente, sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso no rosto. Foi numa quarta-feira que tudo começou a ficar diferente. Eu tinha acabado de começar meu plantão noturno e estava fazendo a ronda de sempre, checando os pacientes um por um. Quando entrei no quarto do seu João, percebi que ele estava mais agitado que o normal. No começo, pensei que fosse dor ou algum desconforto por causa da doença, mas quando me aproximei da cama, vi que ele estava com um sorriso no rosto e olhava fixamente para o canto do quarto. O que me chamou a atenção foi que ele estava completamente lúcido. Geralmente os pacientes nesse estágio ficam meio confusos por causa dos remédios fortes. Com uma voz calma, ele começou a me contar que sua mãe estava ali, usando o mesmo vestido azul que ela sempre usava quando ele era criança. Confesso que fiquei preocupada. Achei que pudesse ser efeito da medicação. Naquela noite, notei que seu João estava cada vez mais conversador, contando detalhes sobre sua mãe que tinha falecido há mais de 30 anos. Ele descrevia cada detalhe dela com uma clareza impressionante, falando do jeito que ela arrumava o cabelo, do terço que ela sempre carregava nas mãos e até do cheiro de café que ela trazia consigo. Como profissional de saúde, tentei acalmá-lo, dizendo que era só um sonho, mas ele insistia com tanta certeza que aquilo começou a me dar um frio na barriga. Lembro que ele segurou minha mão e disse: "Minha filha, eu sei que você não acredita, mas minha mãe veio me buscar. Ela disse que já está na hora de eu ir com ela, que não preciso mais sofrer aqui." Durante a madrugada comecei a perceber que o quarto estava diferente, como se o ar estivesse mais pesado. Enquanto ajeitava o soro dele, senti um arrepio forte nas costas, como se alguém estivesse me observando. Quando virei para olhar o canto do quarto onde seu João tanto fixava o olhar, vi uma sombra que parecia mesmo uma mulher. Não era uma sombra qualquer, tinha forma definida, e por alguns segundos pude distinguir o que parecia ser um vestido. Fiquei paralisada, sem conseguir me mexer, sentindo meu coração disparar. O mais estranho é que, ao invés de medo, senti uma paz inexplicável tomando conta do ambiente. Foi aí que tudo começou a ficar ainda mais intenso. Seu João, que já estava com a respiração bem fraquinha, abriu um sorriso tão sereno que nunca vou esquecer. Ele começou a erguer a mão devagar, como se estivesse tentando alcançar alguém, e sussurrou baixinho: "Mãe, eu sabia que você não ia me deixar sozinho nessa hora." Fiquei ali do lado dele, segurando sua outra mão, sentindo ela ficando cada vez mais fria. O monitor cardíaco começou a apitar mais devagar. E naquele momento, juro por tudo que é mais sagrado, consegui ouvir um sussurro de oração bem baixinho, como se alguém estivesse rezando um Pai Nosso ali no quarto. Era uma voz de mulher, suave, daquelas que lembram nossas avós rezando. Nessa hora, os outros 2 pacientes que estavam no mesmo quarto também acordaram. Dona Maria, que estava na cama ao lado, começou a fazer o sinal da cruz sem parar. E seu Pedro, que estava mais afastado, ficou quietinho, olhando fixo para o mesmo canto que seu João tinha passado a noite toda olhando. O quarto inteiro parecia estar tomado por uma energia diferente, como se o tempo tivesse parado. Foi quando o seu João deu seu último suspiro, ainda com aquele sorriso no rosto, e o monitor mostrou que seu coração tinha parado.
Mesmo depois que ele faleceu, ainda conseguíamos ouvir aquele murmúrio de oração por alguns minutos, até que tudo ficou em silêncio total. A manhã seguinte foi algo que também nunca vou esquecer. Cheguei mais cedo para o plantão, porque não consegui dormir direito depois de tudo que tinha acontecido. Quando entrei no quarto para ajudar na organização, antes de recebermos novos pacientes, senti aquele mesmo peso no ar. As outras enfermeiras que ficaram no plantão da manhã me contaram que os pacientes passaram a noite toda inquietos. Dona Maria não parava de dizer que tinha escutado uma mulher rezando baixinho durante toda a madrugada, mesmo depois que levamos o corpo do seu João. Seu Pedro, que normalmente era bem calado, ficou conversando sozinho, como se estivesse respondendo a alguém que só ele conseguia ver. Faz mais de 5 anos que isso aconteceu, e até hoje, quando entro naquele quarto do hospital, sinto algo diferente. Os pacientes que ficam internados lá sempre comentam que durante a noite escutam alguém rezando baixinho, principalmente quando tem algum paciente em estado mais grave. Uma das técnicas de enfermagem mais antiga do hospital me contou que já viu várias vezes uma senhora de vestido azul caminhando pelo corredor, sempre à noite, sempre em direção a esse mesmo quarto. Depois dessa experiência, passei a acreditar que existem coisas entre o céu e a terra que a gente nunca vai conseguir explicar. E sabe o que é mais impressionante? Todos os pacientes que ficaram naquele quarto e faleceram desde então, partiram com um sorriso no rosto, exatamente como seu João. Depois desse dia, comecei a prestar mais atenção nos pacientes terminais, quando eles falavam que recebiam visitas de parentes já falecidos. É incrível como muitos deles, nos últimos dias de vida, começam a ver e conversar com pessoas que já partiram. O pessoal mais antigo do hospital sempre fala que isso é um sinal de que a hora está chegando. E o mais curioso é que eles nunca demonstram medo. Pelo contrário, ficam mais calmos, como se soubessem que não vão partir sozinhos. A história do seu João e sua mãe foi a primeira vez que eu mesma presenciei algo assim. Mas depois dela, já ouvi muitos relatos parecidos de outros colegas enfermeiros, principalmente do plantão noturno. Mas aquele quarto, especificamente, nunca mais foi o mesmo. O pessoal da limpeza sempre comenta que sente um cheiro suave de café quando está arrumando o lugar, mesmo não tendo nenhum café por perto. Às vezes, quando estou fazendo plantão noturno e passo por lá, escuto aquele mesmo sussurro de oração. E mesmo que isso possa assustar algumas pessoas, para mim virou um tipo de conforto. É como se aquela mãe tão dedicada, que veio buscar seu filho, tivesse decidido ficar por ali, cuidando de outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Hoje em dia, quando alguém me pergunta se acredito em vida após a morte, só consigo pensar no sorriso do seu João naquela noite e no amor de uma mãe que atravessou décadas só para buscar seu filho. Sabe quando você passa por uma situação tão absurda que parece que foi um pesadelo? Pois é, mas foi real. Sempre fui uma pessoa muito cética. Nunca acreditei em história de assombração nem nada do tipo. Como enfermeira de plantão noturno, já presenciei todo tipo de situação no hospital e sempre encontrei uma explicação lógica para tudo. Mas dessa vez foi diferente. Por mais que eu tente, não consigo encontrar uma explicação racional para o que aconteceu. E olha que já se passou um bom tempo. Confesso que depois daquele dia, passei a pensar 2 vezes antes de debochar quando alguém conta uma história sobrenatural. Porque o medo que eu senti foi real, muito real. Tudo começou com a internação de um paciente com pneumonia grave. Nos primeiros dias de internação, estava tudo normal. Ele respondia bem ao tratamento e não dava trabalho nenhum. Mas depois de uma semana, ele começou a reclamar que estava ouvindo gritos de criança vindos do corredor, principalmente durante a madrugada.
No começo, achamos que era efeito dos remédios ou que ele estava ficando confuso por causa da febre alta. Tentamos explicar que não tinha nenhuma criança internada naquela ala, que era exclusiva para pacientes adultos com problemas respiratórios. Mas ele insistia e cada dia ficava mais agitado com aquela história. O mais estranho é que outros pacientes começaram a relatar a mesma coisa, dizendo que também ouviam os gritos. Foi aí que comecei a ficar realmente preocupada. Nas noites seguintes, comecei a reparar em coisas estranhas durante minha ronda. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue explicar o quê? Era essa a sensação. O corredor da ala respiratória sempre ficava mais frio que o normal, mesmo com o aquecedor ligado. E volta e meia, eu tinha a impressão de ouvir passos leves, como se alguém estivesse correndo descalço pelo piso. Toda vez que eu olhava, não tinha ninguém. Cheguei a comentar com minhas colegas de plantão, mas elas diziam que era só impressão minha, que eu estava deixando as histórias dos pacientes me afetarem. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo diferente acontecendo ali. Foi numa terça-feira que tudo piorou. Eu estava fazendo minha ronda por volta das 3 da manhã, checando os pacientes, quando ouvi. Era um grito de criança, muito claro, vindo do quarto vazio no final do corredor. Não era como os gritos de crianças brincando, sabe? Era um grito de desespero, daqueles que gelam sua espinha. Meu primeiro instinto foi correr para verificar, pensando que talvez alguma criança tinha se perdido no hospital, mesmo sabendo que isso seria praticamente impossível naquele horário. Mas quando cheguei perto do quarto, o paciente que estava reclamando dos gritos começou a ter uma crise grave. Os aparelhos começaram a apitar sem parar. Corri imediatamente para o quarto dele, era o 304, e encontrei ele se debatendo na cama, com muita dificuldade para respirar. Quando me aproximei para ajudar, ele segurou meu braço com uma força que eu nunca imaginei que ele ainda tivesse, por causa do estado debilitado. Os olhos dele estavam arregalados de um jeito que me assustou, e ele começou a tremer muito. Foi quando ele se inclinou na minha direção e sussurrou, quase sem fôlego: "A criança não pode sair." Tentei acalmá-lo enquanto chamava a equipe médica pelo interfone, mas ele continuava repetindo a mesma frase, cada vez mais fraco, apertando meu braço. O resto aconteceu muito rápido. Os médicos chegaram correndo e tentaram de tudo para estabilizar ele, mas não teve jeito. Em poucos minutos, ele faleceu ali, na minha frente. E sabe o que é mais assustador? No exato momento em que o monitor cardíaco mostrou a linha reta, eu ouvi mais uma vez aquele grito de criança. Mas dessa vez, parecia que vinha de dentro do próprio quarto. Foi tão real e tão próximo que todos os presentes pararam o que estavam fazendo e se entreolharam. Ninguém teve coragem de comentar nada na hora, mas eu tenho certeza que todos ouviram. Depois daquele dia, nunca mais ouvi os gritos, e nenhum outro paciente relatou algo parecido. Já se passaram alguns meses desde aquele dia, mas ainda sinto um arrepio quando preciso passar por aquele corredor durante a madrugada. Sempre me pego pensando no que realmente aconteceu ali. Será que era mesmo uma criança? Por que ela estava gritando daquele jeito? E por que o paciente disse que ela não podia sair? São perguntas que vão ficar sem resposta. Já perguntei para as enfermeiras mais antigas do hospital se elas sabiam de alguma história sobre uma criança que tinha morrido naquela ala, mas ninguém soube me dizer nada. Na verdade, a maioria das pessoas prefere nem tocar no assunto, como se tivessem medo de que falar sobre isso pudesse fazer tudo começar de novo. O mais estranho é que depois daquela noite, aquele quarto nunca mais foi o mesmo. Os pacientes que ficam internados lá sempre reclamam de pesadelos. Dizem que acordam no meio da noite com a sensação de que tem alguém os observando. E mesmo nos dias mais quentes, aquele quarto é sempre mais frio que os outros. Já pedi para a manutenção verificar o ar-condicionado várias vezes, mas eles dizem que está tudo normal. Continuo trabalhando no hospital,
fazendo meus plantões noturnos como sempre fiz. Mas agora, toda vez que faço minha ronda pela madrugada e passo por aquele corredor, não consigo evitar de andar um pouco mais rápido, porque tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Sou enfermeiro há 6 anos e desde que comecei nessa profissão, trabalho no turno da noite numa maternidade do SUS. Todo mundo que trabalha em hospital já ouviu alguma história que não tem explicação. Mas o que aconteceu comigo foi tão assustador que até hoje me arrepio só de lembrar. Não vou dizer onde foi para não ter problema depois, mas posso contar o que presenciei. Tudo começou numa noite de setembro do ano passado, quando eu estava fazendo minha ronda normal pelo corredor do 3º andar. Era mais ou menos 2 da manhã, aquele horário em que o hospital fica todo silencioso, só com o barulho dos aparelhos e uns bebês chorando de vez em quando. Estava passando na frente de um dos quartos quando escutei um choro que me deixou gelado. Não era um choro normal, não. Eram gritos de uma mulher em desespero, um choro tão sofrido que parecia que ela estava tendo a dor mais profunda do mundo. O mais estranho é que aquele quarto estava vazio há dias. Eu tinha certeza porque sempre confiro os leitos durante a noite. Mesmo assim, o som era tão real, tão presente, que pensei que alguém podia ter entrado lá escondido. Abri a porta devagar, tremendo de medo, e acendi a luz. O quarto continuava vazio, com a cama toda arrumada como sempre, mas aquele choro desesperado não parava. Na hora liguei para o pessoal da segurança, pensando que podia ser alguém que tinha se perdido ou estava precisando de ajuda. Enquanto esperava eles chegarem, fiquei ali parado em frente ao quarto, sem saber o que fazer. O choro era de cortar o coração, parecia que a pessoa estava sentindo a dor mais profunda do mundo. Quando os 2 seguranças chegaram, expliquei a situação e entramos juntos no quarto. Eles também ouviram o choro, mas quando acendemos todas as luzes e procuramos em cada canto, não tinha ninguém lá. Olhamos embaixo da cama, dentro do banheiro, atrás das cortinas e nada. O mais impressionante é que mesmo com a gente ali dentro, dava para ouvir aquele choro como se estivesse vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Foi nessa hora que uma das auxiliares de enfermagem mais antigas do hospital apareceu. Ela estava no andar de baixo e subiu porque também tinha escutado o choro. Quando chegou perto da gente, percebi que ela não parecia assustada como nós. Na verdade, ela tinha uma expressão triste, como se já soubesse o que estava acontecendo. Me chamou num canto e começou a contar que há alguns anos, naquele mesmo quarto, uma mãe perdeu seu bebê depois do parto. Segundo ela, foi um caso muito triste. A mulher teve complicações, um sangramento muito forte e por falta de estrutura e equipamentos não conseguiram salvar o bebê. A mãe ficou em desespero e dizem que ela chorou tanto que seu lamento ecoou por todo o hospital naquela noite. Depois desse dia, toda vez que eu pegava plantão naquele horário, ficava com um frio na barriga quando tinha que passar por ali. E não é que o caso se repetiu mais vezes? Sempre por volta das 2 da manhã, aquele mesmo choro de cortar o coração começava. Já teve noite que precisei mudar minha rota de ronda, porque não aguentava ouvir aquele sofrimento todo. Os outros enfermeiros do turno também começaram a evitar passar por lá nesse horário. É engraçado como todo mundo sabe dessa história agora, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Tem até paciente que pede para mudar de quarto quando descobre, principalmente essas senhoras mais velhas, que são mais sensíveis para essas coisas. O mais estranho de tudo é que esse choro parece ficar mais forte em algumas noites específicas. Teve uma vez que estava tão alto que as pacientes dos quartos do lado começaram a reclamar. Nesse dia, uma senhora que estava internada me chamou no corredor e disse que tinha acordado no meio da noite com aquele choro. Ela me contou, toda arrepiada, que além do choro conseguiu ouvir uma voz de mulher repetindo meu filho", várias vezes.
Depois que ela me falou isso, comecei a prestar mais atenção e também consegui distinguir essas palavras no meio do choro em algumas noites. A diretoria do hospital já tentou de tudo para resolver essa situação. Já chamaram um padre para benzer, já fizeram reforma no quarto, já trocaram toda a mobília, mas nada adiantou. O pessoal da limpeza até se recusa a entrar lá sozinho depois das 11 da noite. Uma vez, uma das faxineiras estava lavando o chão desse quarto e disse que sentiu uma mão gelada tocar no ombro dela. Ela saiu correndo e nunca mais quis fazer o turno da noite. É complicado porque o hospital já está sempre lotado. E ter um quarto que ninguém quer usar acaba prejudicando o atendimento, principalmente em dias de muito movimento. O mais assustador é que essa história já tem anos e continua acontecendo até hoje. Na semana passada mesmo, estava fazendo minha ronda e ouvi o choro de novo. Por mais que a gente tente se acostumar, é impossível não ficar impressionado. Tem momentos que o choro é tão real, tão cheio de dor, que dá vontade de chorar junto. Como profissional da saúde, sempre tento encontrar explicações lógicas para as coisas. Mas depois de tanto tempo presenciando isso, já não sei mais o que pensar. Só sei que algumas dores são tão grandes que parecem ficar marcadas nos lugares, como se o sofrimento daquela mãe fosse tão forte que continua ecoando até hoje naquele quarto. Nem acredito que vou contar isso aqui, mas preciso compartilhar o que aconteceu comigo no Hospital São Vicente. Faz só 3 meses que me formei em enfermagem. Estava super feliz por conseguir meu primeiro emprego num hospital aqui do interior. Minha mãe até acendeu uma vela para Santa Rita, pedindo proteção para mim no trabalho. Mas o que aconteceu naquela enfermaria nunca vai sair da minha cabeça e até hoje não consigo explicar. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria. Era minha primeira semana sozinha no plantão da noite. Todo mundo falava para eu tomar cuidado com a enfermaria 13. Diziam que aquele lugar era carregado, que tinha uma história pesada. As enfermeiras mais antigas até faziam o sinal da cruz quando passavam na frente. Eu, boba e inexperiente, não dei muita importância para esses avisos. Achava que era só o pessoal mais velho sendo supersticioso, aquelas histórias que todo hospital tem. Mas naquela madrugada, sozinha naquele corredor silencioso, entendi por que todo mundo tinha tanto medo daquele lugar. Foi por volta das 3 da manhã que tudo começou. A enfermaria 13 estava silenciosa, só se ouvia o apito das máquinas e a respiração dos pacientes. Naquela noite, eu cuidava de 5 pessoas em estado grave, incluindo Dona Maria, uma senhora que tinha chegado mais cedo com problemas no coração. De repente, os aparelhos dela começaram a apitar. Corri para ajudar, mas infelizmente não teve jeito. Ela não resistiu. Com o coração apertado, fui buscar os materiais para preparar o corpo, como a enfermeira-chefe tinha me ensinado. Quando voltei para o quarto, quase deixei tudo cair no chão. Tinha uma mulher de branco trocando os lençóis da cama de Dona Maria. Fiquei paralisada na porta, sem conseguir me mexer. A mulher tinha um jeito estranho de se movimentar, como se estivesse flutuando em vez de andando. O mais assustador é que ela não fazia barulho nenhum. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê? Tentei falar com ela, perguntar quem era, mas as palavras não saíam da minha boca. Quando ela se virou para mim, senti meu sangue gelar. Seu rosto estava pálido como cera e seus olhos... Meu Deus, seus olhos estavam completamente brancos. Na mesma hora, saí correndo daquele quarto e fui direto procurar seu Jorge, o segurança que trabalha aqui há mais de 20 anos. Encontrei ele fazendo a ronda no primeiro andar e contei tudo o que tinha acontecido, tremendo da cabeça aos pés. Ele me olhou com uma cara séria e me levou para a sala dos funcionários. Foi aí que ele me contou. 5 anos atrás, uma enfermeira chamada Teresa tinha morrido de forma misteriosa naquela mesma enfermaria.
Ela era conhecida por ser muito dedicada aos pacientes. Ficava até depois do horário só para ter certeza que estava tudo em ordem. Numa noite, depois que um paciente faleceu, ela foi fazer a troca dos lençóis e nunca mais foi vista. Encontraram só o corpo dela, gelado, ao lado da cama. O pior é que depois dessa conversa com seu Jorge, comecei a prestar mais atenção. Toda vez que alguém morria na enfermaria 13, ela aparecia. Sempre do mesmo jeito, silenciosa, arrumando a cama, com aquele olhar vazio que me dava arrepios. Algumas vezes, eu até percebia que o estado dos pacientes piorava quando ela estava por perto, como se ela estivesse sugando a energia deles. Tentei contar para outras pessoas do hospital, mas ninguém mais conseguia ver ela. Diziam que era coisa da minha cabeça, que eu estava nervosa por ser novata, mas eu sei muito bem o que vi. Na semana passada, aconteceu algo que me fez pedir demissão na hora. Era mais uma madrugada tranquila. Eu estava cuidando de seu Antônio, um senhor que tinha sofrido um derrame e estava em estado grave. De repente, comecei a sentir aquele frio na espinha que já conhecia bem. Ela estava lá. Mas dessa vez foi diferente. Em vez de só trocar os lençóis, ela ficou parada do lado da cama dele, com as mãos estendidas sobre o corpo, como se estivesse rezando. Os aparelhos começaram a apitar feito loucos, a pressão dele despencou, e quando os médicos chegaram para tentar reanimar, já era tarde demais. Naquela hora eu entendi. Ela não estava só aparecendo depois das mortes, ela estava causando elas. Não aguentei mais e fui pesquisar sobre a Teresa. Descobri que antes de morrer, ela tinha perdido 5 pacientes em uma única noite, todos na enfermaria 13. Na época, abriram até uma investigação porque acharam muito estranho, mas não conseguiram provar nada contra ela. No dia seguinte, ela apareceu morta, do mesmo jeito que seus pacientes. O mais assustador é que, segundo as pessoas antigas do hospital, ela sempre dizia que seu trabalho era ajudar as pessoas a descansarem em paz. Será que, na verdade, ela... Não, nem consigo terminar esse pensamento. Só sei que pedi demissão e nunca mais botei os pés naquele hospital. Tem coisas que a gente não deve tentar entender.